Eu vou entrevistar Daniel Leb Sasaki, autor desse livro Pouso Forçado. É a história por trás da destruição da Panair do Brasil pelo regime militar. Na verdade, é uma edição ampliada de um livro que ele tinha escrito quantos anos atrás? 10 anos. 10 anos atrás, e que agora reaparece de uma forma completa e definitiva. É um livro que mereceu as seguintes observações. O massacre e a destruição assassina da Panair, a maior e mais importante companhia de aviação do Brasil, estão mostrados magistralmente no livro Pouso Forçado. Duas coisas têm que ser registradas. O autor, Daniel Sasaki, de apenas 23 anos, no lançamento da primeira versão, que no auge da luta pela Panair, da Panair pela sobrevivência, estava longe de nascer. Mas que trabalho! Segundo, foi a primeira manifestação do autoritarismo, da falta de compromisso da ditadura com a dignidade, a credibilidade e a respeitabilidade. A editora Record editou o livro indispensável de um autor magnífico. Daniel, o que aconteceu com a Panair do Brasil? Literalmente, do dia para a noite, ela foi proibida de operar. Foi numa noite? Ela recebeu à tarde um despacho, não foi nenhum decreto que proibiu, foi um despacho recebido por telegrama. E no mesmo dia que a empresa recebeu esse aviso, à noite o voo que ia sair para a Europa não saiu e já tinha uma substituição pronta de um avião da Varig para fazer esses voos. Se não me engano, pelo que eu li do teu livro e conheço do teu depoimento, o voo ia sair do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a Paris? Ele ia para Paris, Frankfurt, e ia passar por Lisboa também. Naquela noite? Na mesma noite. Não foi aeronave... Já tinha um avião da Varig pronto para sair no lugar dele? Sim, e não era... Tem gente que não lembra tão bem da história, fala que saiu avião da Panair com tripulação da Varig. Não, foi o avião da Varig que já estava pronto, com tripulação da Varig. Foi totalmente operação Varig. E quem fez essa patranha? Alguns episódios que não tinham passado para o conhecimento ainda público, e mesmo meu conhecimento, só foram confirmados muito recentemente, na verdade, por um civil, que é a última pessoa viva hoje do grupo de trabalho que fez essa preparação para o fim da Panair, né? Que é o José Carlos Fragoso Pires, do Rio de Janeiro. Ele conta que trabalhou, assessorou o ministro Eduardo Gomes, da Aeronáutica. Era o ministro da Aeronáutica do governo do Castelo Branco, o primeiro governo militar depois do golpe de 64. Isso. E foi ele próprio, José Carlos Fragoso Pires, que me contou que foi dele a ideia de caçar as linhas da Panair, porque eles não conseguiriam, disse ele para mim, eles não conseguiriam fechar a empresa sem caçar as linhas. Quer dizer, ele foi autor da ideia não só de caçar as linhas, como de preparar as concorrentes para assumir os voos. Porque a tese que ele defendia era a seguinte, que para a gente provar que a Panair não é essencial para a aviação, não pode ter uma interrupção na operação. E foi isso que tornou possível que no ato da cassação a Varig já saísse com os passageiros da Panair, né? Mas por que os militares queriam fechar a Panair? Então, isso tem uma confluência de fatores, não é um fator só, é que nem um acidente aéreo, não é uma coisa só que causa, né? O fato é que, antes mesmo do golpe militar, eram dois acionistas majoritários, né? Era o Mário Wallace Simonsen e o Celso da Rocha Miranda. O primeiro de São Paulo, o segundo do Rio. Os dois eram muito bem consolidados nas áreas dele. O Mário, principalmente em exportação de café, foi a base era ainda a base da economia na época. E ele era o maior exportador de café do Brasil? Ele tinha a maior exportadora brasileira, né? Porque aqui atuavam também exportadoras estrangeiras subsidiárias, né? Eram altos interesses envolvidos. E todo o resto do império, porque o Mário se diversificou nos negócios, ele não ficou só em café. Ele fundou, por exemplo, o Sivas, que era um dos primeiros supermercados do Brasil, aqui em São Paulo. Ele, um ano antes de comprar a Panair, ele montou a TV Excelsior, que foi a grande vanguarda da época em televisão. Está entrando no ar o seu Jornal de Vanguarda. Edição nacional. Linha Brasileira de Informação. Ele tinha mais de 30 empresas em setores diferentes e estava sempre procurando diversificar e era um empreendedor mesmo. Claro. O Celso tinha uma atuação muito forte em seguros. Era o maior segurador da América do Sul. E o que acontece é que na Panair do Brasil, os dois entraram como sócios. Era um negócio em que convergia, né?
O que acontece é que na época do golpe, o Mário Simonsen já vinha sofrendo um ataque muito sustentado pela mídia, pelos veículos de comunicação, um ataque de adversários. Aqui a gente chama de PIG, o Partido da Imprensa Golpista. Você está se referindo provavelmente ao Estadão, que hoje é um... Vários. Entre eles, o Estadão foi um jornal que esculachou o Simonsen. Foi. Inclusive, do Estadão era colunista o Herbert Levy, que foi o deputado que transformou denúncias contra o Simonsen em uma CPI para acabar com ele, né? Denúncias com provas comprovadamente falsificadas. Isso depois do Supremo. Isso não é novidade, né? Eles alegam que foi uma disputa concorrencial e política que destruiu o Simonsen. E houve evidências disso. Mas ele era acusado de que crime? As denúncias contra o Simonsen, especificamente, começaram nos negócios de café. O que acontece é que ele, em 1960, ele resolveu criar uma subsidiária brasileira, de uma empresa brasileira, na Suíça, para intermediar negócios de café com a Europa, já Estados Unidos, e com planos de entrar também na Ásia, no mundo comunista. Ele queria chegar até a ponta do varejo final do consumidor. O Saulo Ramos... Ele era um visionário. O Saulo Ramos, que foi ministro da Justiça, ele foi advogado do escritório que defendeu o Simonsen na CPI. Ele conta que o ponto, assim, o ponto culminante, começaram os ataques quando ele realmente teve essa ideia de entrar no varejo. Porque ele queria chegar na etapa final e os concorrentes acharam que ele ia dominar todas as etapas do processo. Os concorrentes internacionais? Internacionais, principalmente. De que o Herbert Levy e o Estadão eram veículos. Eles deixam muito... Inclusive na CPI isso ficou registrado e eu acho que o único jornal que realmente colocou a versão do Simonsen foi o Última Hora à época. Do Samuel Weiner. Do Weiner. E ele ficou muito nítido que o interesse era estrangeiro e que o Levy era ligado a esses grupos estrangeiros. Sim. E foi usado como um instrumento mesmo para acabar com o Simonsen aqui. Esse é o lado do Simonsen, quer dizer, ele já vinha sendo atacado em todos os negócios dele. Café, no caso da televisão, a Tupi, Chateaubriand. O Chateaubriand era um adversário. Excelsior, E nos outros negócios. No caso da Varig, da Paner, a Varig já nos 10 anos antes da cassação da Paner, vinha tentando conseguir concessões de voos para a Europa. Ela tentou com 4 governos, não conseguiu. Até porque o Brasil, naquele momento, não podia ter 2 empresas nacionais competindo na mesma linha, né? E o Roberto era um cara muito enérgico, assim, ele era brigão e ele falava mal. Quando a Paner foi comprada pelo Simonsen e Rocha Miranda, ele fez uma campanha imensa nos jornais contra os dois. No caso do Rocha Miranda, ele já estava sendo visado pelo governo do pós-golpe, porque ele era amigo íntimo do Juscelino. E o Celso deixou registrado também em fita, por escrito, que chegaram a dizer isso para ele, que eles fecharam a Paner em parte porque o Juscelino estava exilado em Portugal. Sim. E a Paner tinha linha para lá. E o Celso, por exemplo, foi no casamento de uma filha do Juscelino lá, depois do exílio já. E os militares não gostaram nada. Então eles acharam que o Celso era meio pombo-correio do Juscelino. E que a Paner seria talvez um instrumento de uma contra-revolução, um contra-golpe. Entendi. Que o Juscelino estaria armando por lá. Mas, Daniel, o próprio Mário Wallace tinha ligações com o Jango e ajudou o Jango a fazer a viagem de volta. Quando ele estava lá na China, o Jango renunciou e voltou ao Brasil. Quem ajudou ele a voltar ao Brasil foi um funcionário, diretor. Max Sechusky, O Max Sechusky, ele era o diretor do Grupo Simonsen na Europa. Isso. Só que, assim, o Simonsen, ele tinha contatos políticos, até pela atuação, o negócio dele era a base da economia, mas toda a literatura que eu peguei, todos os documentos e inclusive todas as pessoas que o conheceram pessoalmente, que eu entrevistei, dizem que quem realmente era amigo do Jango era o Max. Porque o Max foi tesoureiro do Partido Comunista, né, antes de ser do Grupo Simonsen. E o Mário era uma pessoa, pelo que todos dizem, não gostava de política, ele não se metia com isso. Nós temos, então, um dos maiores empresários brasileiros de dimensão internacional, através do café, o Celso da Rocha Miranda, que era o maior segurador do Brasil. Essa empresa é destruída pelos militares, ela morre no chão, né, literalmente. Ela tinha um patrimônio, inclusive, tecnológico, ela deixa uma fábrica de motores que hoje pertence à ANAC. AGE.
Hoje é uma empresa estrangeira. Uma né? empresa estrangeira, em Niterói. Desculpa, em Petrópolis. Isso. Em Petrópolis, montada pelo Simonsen. Ele já adquiriu a Selma com a Paner. Com a né? Paner. Mas eles investiram porque eles entraram na transição para a do jato. Então eles fizeram investimentos em banco de prova e tal. Tá. A Selma era, até hoje né? O que tem de ponta em revisão de motor. Revisão de motor. E aí eu te pergunto, Daniel, como é que acabou o Simonsen? O Simonsen acabou no meio do turbilhão, porque foi muito rápido esse processo. Em 63 começam as denúncias em jornal, massivamente. E o Simonsen não era um cara que gostava de aparecer. Ele não era um cara vaidoso, ele não era um empresário que estava sempre circulando. Então ele já aparece nos jornais num contexto de escândalo. Esse escândalo vai sendo alimentado. Em setembro de 63, o Herbert Levy consegue instaurar uma CPI contra ele. Essa CPI conclui os trabalhos um mês depois do golpe militar, acusando de 14 denúncias. E um mês depois, a Comal, que era a empresa de café, é proibida de operar. Quer dizer, cortaram ali o coração do... Porque o café sustentava os negócios do grupo, né? Em outubro de 64, pouco tempo depois, a esposa do Simonsen morreu. E ele ficou muito deprimido, porque ele era muito ligado à esposa. E em fevereiro, meses depois, a Paner foi cassada também subitamente. Quer dizer... Ele ficou sem o café e sem a Paner. Ele ficou sem o café, ficou sem a Paner. 2 ou 3 semanas depois que a Paner fechou, a Justiça da Guanabara, né, do Rio hoje, decretou o sequestro de todos os bens dele. Foi por intervenção no Carlos Lacerda. Carlos Lacerda. E que se apropriou da TV Excelsior no do Rio, exatamente. E dias depois ele morreu, em Paris, sem nada, deprimido. Ele morreu de morte morrida ou foi um suicídio? Não, ele morreu do coração. Do coração. O que acontece é o seguinte, que a imprensa brasileira soltou essa informação de que ele tinha se suicidado, porque foi no auge né, Claro. da queda dele. E a França mandou o atestado de óbito e disse que ele teve um infarto. Um infarto. Pensa que o cara passou quase 2 anos sob ataque intensivo, né? Claro. E desmoralizado no país dele, e a perda dos negócios e o desespero que os funcionários ficaram também, né? Porque a Paner fechou Claro. do dia para a noite. Né? E pouco tempo depois fechou a Excelsior. A Excelsior, o que ele fez foi que ele percebeu que ela seria prejudicada. Então a Excelsior, ele vendeu partes da Excelsior para outros acionistas. O do grupo mesmo, o que se salvou foi o Banco Noroeste, que era um banco muito forte na época, Noroeste. que ainda em 63 ele transferiu para o irmão. Então, com o banco nada aconteceu. O que houve foi que a Paner tinha muito dinheiro, tinha um patrimônio muito grande e isso ficou rapidamente claro e evidente. Então, o que aconteceu foi que em algum momento essas forças que controlavam o processo começaram a fabricar documentos. Quer dizer, documentos que a Paner mandava para a justiça eram interceptados, falsificados, e o falsificado chegaram na justiça. Isso foi comprovado no Supremo. A falsificação. Foi comprovado, isso não tem dúvida. E basicamente o que aconteceu foi que a Varig se apropriou do lado positivo daquilo que a Paner tinha de melhor, Sim. que eram as rotas para a Europa. A Varig ficou com as rotas da Europa, assumidas imediatamente, e mais para frente no processo, meses depois, ela ficou com alguns aviões da Paner, a jato, arrendados por pressão oficial, por preço inferior ao mercado. Isso está comprovado nos autos da falência também, por propostas de empresas estrangeiras. E as agências da Paner na Europa, boa parte delas foram para a Varig de uma forma completamente irregular. Né? Isso ficou também comprovado nos autos processos. Quer dizer, o Banco do Brasil foi nomeado síndico da falência, mandou um representante para liquidar o patrimônio lá fora, e esse liquidante passou para a Varig de graça, contratos e bens da Paner, e nos autos da falência deixou registrado agradecimento à Varig por ter hospedado nos melhores hotéis enquanto ele estava lá, e pela assessoria de advogados da Varig nos assuntos jurídicos. Então, assim, essa interferência da Varig, inclusive no processo, está comprovada, não há dúvidas, entende? Daniel, muito obrigado. Todo sucesso ao seu livro por trazer à tona essa história inacreditável. Tá certo.